Leitura Guiada, um programa da Primeira Igreja Batista em Botafogo. Este é seu encontro diário com as Escrituras Sagradas. Acompanhe agora o nosso estudo de hoje. Amado irmão e amada irmã, vamos dar início a mais um programa Leitura Guiada da Bíblia. Você encontra nosso programa no canal do YouTube da Primeira Igreja Batista em Botafogo ou no Spotify buscando pelo nome do programa Leitura Guiada. Nós estamos lendo o capítulo 27 do livro de Deuteronômio e também o capítulo de número 28. Estamos aqui no início do terceiro discurso de Moisés, né? Nós já vimos que o livro de Deuteronômio se divide em 3 discursos. Vamos agora para o último e o fechamento do livro de Deuteronômio. O terceiro discurso de Moisés, ele é o encerramento ali da cláusula de aliança. Ele é um documento, né, que formula uma aliança, um tratado de aliança, como havia no Antigo Oriente, um tratado de suzerania e vassalagem também existente na Idade Média. Esse tratado obrigava aos vassalos, ao povo que servia a um rei, certas obrigações, certas tarefas, deveres e obediências que deveria cumprir. E obrigava o suzerano, o senhor, o rei, o governante, a proteger esse povo, proteger o seu vassalo. Então é um tratado que está sendo feito entre Deus e o seu povo. No capítulo 27, do verso 1 ao verso 10, nós temos a introdução dessa aliança sendo feita, ali os preparativos, cenários. Então nós vemos Moisés reunindo o povo no vale de Siquém. Eles estão ali em Siquém, diante, né, de 2 montes, o Monte Gerizim e o Monte Baal, que são chamados de montes gêmeos. Eles têm mais ou menos a mesma altura, cerca de 900 metros ali, os dois, 900 a 940 metros, são praticamente idênticos, por isso são chamados de montes gêmeos, e no meio deles está o Vale de Siquém. Então, quando se pronuncia alguma fala de cima desses montes, o Vale de Siquém ele faz uma acústica natural, ou seja, eram montes que davam para se fazer discursos bem altos e quem estivesse no vale iria conseguir ouvir. Nós temos a separação ali entre 2 montes, isso não está descrito nos primeiros 10 versículos, mas a gente já sabe que é assim, porque anteriormente, no livro de Deuteronômio, Moisés já havia mencionado a questão de subir até esses montes para poder proferir a bênção e a maldição antes de entrar na Terra Santa. Uma outra característica desses montes, né, é que eles são montes muito significativos para a história de Israel. Por exemplo, o Monte Ebal, o monte da maldição, né, ou melhor, o monte onde foram proferidas as maldições, ele é o monte onde pela primeira vez Abraão erigiu um altar ao Senhor em Canaã. Está lá em Gênesis capítulo 12, versos 6 e 7. Também é o local do poço de Jacó, em Gênesis 33, 19, e também é o local do túmulo de José, lá em Josué 24, 32. Ou seja, o Monte Ebal é o monte onde pela primeira vez Abraão erigiu um altar e adorou ao Senhor. Veja que esse povo andou peregrino, foi escravo no deserto e agora retoma até este monte, onde ali mais uma vez eles vão construir um altar ao Senhor, agora próximos de entrar na Terra Santa. Por sua vez, o Monte Gerizim, o Monte da Bênção, é o monte onde os samaritanos, o povo samaritano, aqueles que foram levados, né, no cativeiro para a cidade de Samaria, e povos misturados, e eles ergueram um altar ao Senhor no Monte Gerizim. Então, em Israel começou aquele conflito, né, da mulher samaritana, de onde deveria se adorar o rei, o Senhor, ou no templo em Jerusalém, ou no Monte Gerizim, o Monte da Bênção. E aí Jesus, interrogado por essa mulher samaritana, ele vai dizer que importa que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai
em espírito e em verdade, não no monte ou no templo, mas em espírito e em verdade. O Monte Gerizim era o templo dos samaritanos, no tempo de Jesus, e o templo de Jerusalém se tornou o templo dos judeus, onde os samaritanos foram impedidos de entrar. Né? Então esses montes eles são conhecidos da história de Israel. Bom, nós temos ali do verso 1 até o verso de número 4, a ordem de Moisés para que eles lavassem pedras e escrevessem nessas pedras as tábuas da lei, né? A legislação que até agora tem sido dada a este povo. E do verso 5 até o verso de número 7, eles iriam erguer um altar ao Senhor, tal como fez Abraão. Né? No verso 9, ele escreve ali, fechando esse preparativo, dizendo que o povo precisava guardar silêncio e ouvir, né? Hoje vieste a ser povo do Senhor teu Deus, portanto obedecerás à voz do Senhor teu Deus e lhe cumprirás os mandamentos e os estatutos que hoje te ordeno. Porque a marcação de tempo hoje, né? Sempre que o povo está diante de uma aliança com Deus, ou sempre que o povo é chamado a obedecer, a obediência faz o povo. O povo de Deus só se torna povo de Deus mediante a obediência. Então, quando Deus fala e o povo vota por obedecer, e o povo decide por obedecer, ele se torna um povo de Deus. Não basta Deus falar, o povo receber a lei e eles não cumprirem, porque se eles não cumprem, se eles desobedecem, eles deixam de se tornar povo de Deus. Então, durante o livro de Deuteronômio, Êxodo, Levítico e Números, várias vezes nós vamos vendo essa menção. Deus entrega uma ordem para que eles obedeçam e a partir dessa ordem eles se tornam um povo de Deus. Aqui, mais uma vez, o povo de Israel está diante desse chamado. Vocês obedeçam à voz do Senhor teu Deus e assim se tornarão hoje povo de Deus. Isso vale para a nossa vida até hoje. Se ouvimos a voz de Deus, nos tornamos seu povo. Se recusamos, se somos rebeldes a essa voz, nós então deixamos de ser parte desse povo, deixamos de ser identificados como povo de Deus. A marca do povo de Deus é a obediência a Deus, né? O povo de Deus não é desobediente, o povo de Deus não é rebelde, o povo de Deus é obediente a Deus, porque o Espírito Santo trabalha no nosso coração e nos constrange a obedecê-lo. Bom, a partir do verso 11, nós temos então as maldições no Monte Ebal. Aqui é importante você entender a estrutura agora desse texto. Veja, do verso 11 até o verso de número 26, nós temos as maldições. Essas maldições são maldições atreladas àquelas estipulações específicas da aliança, aqueles princípios específicos da aliança, que no texto de Deuteronômio, nós lemos do capítulo 12 até o capítulo 26. Então, se o povo desobedece o que está entre o capítulo 12 e o capítulo 26 de Deuteronômio, então eles teriam essas maldições específicas aqui do verso 11 até o verso 26. E o que a gente viu nesses capítulos, né? Nós vimos lá no capítulo 12 a lei acerca da alimentação, do que comer ao Senhor, do que comer para o Senhor, né? Como festa ao Senhor, como oferta ao Senhor. Nós vimos no capítulo 13 o cuidado com os falsos profetas. Nós vimos também a proibição sobre a alimentação de animais limpos e imundos. Nós vimos a prática do dízimo, a lei a favor dos pobres e dos servos, lá no capítulo 15. Nós ouvimos falar das festas no capítulo 16. As festas deveriam ser obedecidas, as festas remetendo ao sábado, né, o descanso de Deus. Nós vimos também questões acerca da idolatria no capítulo 17, de como a idolatria caminha ao lado da injustiça. Né? Vimos questões relacionadas ao mandamento de não matar, de não matarás. Então, o capítulo 19 fala acerca da misericórdia e da justiça do juízo feitos sobre o homicida. Nós vimos as leis da guerra, né? Então, quantas coisas nós vimos que, em geral, estão relacionadas, irmãos, estão relacionadas com os 10 mandamentos, né? São desenvolvimentos acerca dos 10
mandamentos. Então, se o povo desobedece esses 10 mandamentos, né, esse desenvolver das leis dos 10 mandamentos, eles teriam a saber essas maldições que vão do verso 11 até o verso de número 26. Então vamos ver o que diz aí esse trecho do livro, né? Verso 11 ao verso de número... Primeiro nós temos ali no verso 12 e 13 a divisão do povo, 6 tribos para um monte, 6 tribos para outra. Então nós vimos ali Simeão, Levi, Judá, Isacar, José, juntando ali as tribos de Manassés e Efraim. Essas tribos se tornam juntas, né? Se tornam uma só em alguns momentos. Geralmente, quando nós contamos com a tribo de Levi, quando a tribo de Levi é inserida em alguma atividade, então a tribo de José, que são 2, Manassés e Efraim, acabam se juntando e contando como uma só. É o que vai acontecer aqui. Nós vamos contar a tribo de Levi, que vai subir ao monte de Gerizim, ao monte da bênção. Então a tribo de José vai ser contada como apenas uma tribo, Manassés e Efraim. Em outras ocasiões, por exemplo, na distribuição da terra de Canaã entre as tribos, Levi não vai contar. Então nós vamos dividir José entre Manassés e Efraim. Então nós temos 6 tribos no monte Gerizim: Simeão, Levi, Judá, Isacar, José e Benjamim. E nós temos aqui no verso 13 mais 6 tribos no monte Ebal, monte da maldição: Ruben, Gad, Aser, Zebulon, Dan e Naphtali. Então diz assim o texto do lado do verso de número 15: Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou fundição, abominável ao Senhor, né? Obra de artífice, e a puser em lugar oculto, e todo o povo responderá amém. Então veja como é que vai ser a estrutura das maldições. Moisés vai falando, vai pronunciando uma maldição, e o povo vai dizendo amém, no sentido de concordar, no sentido, né, da tradução do texto da palavra amém, que é assim seja. Então o povo vai solenemente ali confirmando as maldições, fazendo o voto ao Senhor. Veja que esse verso 15 é uma condenação ali ao primeiro mandamento de não fazer imagem de escultura, né? Aliás, é o segundo mandamento. Verso 16: Maldito aquele que desprezar seu pai ou sua mãe. Então, perceba que é uma menção ao 6º mandamento: honrará pai e mãe. Aliás, desculpa, né? É o 4º mandamento do decálogo: honrarás pai e mãe. Bom, verso 17: Maldito aquele que mudar os marcos do seu próximo. Isso aqui faz menção, gente, mudar os marcos com a ideia de roubo, de furto, não furtarás, né? É você aumentar a sua terra em detrimento do outro, né? Em desfavor do outro. Verso 18: Maldito aquele que fizer o cego errar o caminho. Veja, quando a gente fala aqui de cego, nós entendemos todos aqueles deficientes, cegos, surdos, coxos, né? Então, é aquele vulnerável em função de sua saúde, e aquela pessoa que está tentando ganhar vantagem em cima dessas pessoas deficientes. Então, maldito aquele que fizer o cego errar o caminho, que tira vantagem dessas pessoas. Não deixa de ser uma espécie de roubo, né, de furto, de furtar um direito, furtar um direito que esse deficiente teria e conduzi-lo a um caminho errado. Verso 19: Maldito aquele que perverteu o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. Ou seja, aquele que não observar uma justiça principalmente voltada para os menos favorecidos, para os mais vulneráveis, o órfão e a viúva e o estrangeiro, que são as 3 categorias de pessoas em níveis assim mais baixos da sociedade da época. Verso 20: Maldito aquele que se deitar com a madrasta, ou seja, a lei de olhando aqui para o 10º mandamento da cobiça, né? Principalmente também as leis de Deuteronômio e Levítico acerca das relações sexuais impuras, né? Então, perceba que essas maldições estão associadas aos 10 mandamentos. Veja o verso 21: Maldito aquele que se ajuntar com animal. Verso 22: Maldito aquele que se deitar com sua irmã. Verso 23: Maldito aquele que se deitar com sua sogra. Verso 24 já traz uma outra ideia. Então, do 20 ao 23, nós temos
as maldições sobre as práticas sexuais ilícitas, né? Práticas sexuais que foram condenadas lá no livro de Levítico e também no livro de Deuteronômio, ou seja, aquele que se deita com a madrasta, com o animal, a zoofilia, aqui o incesto, refletido aqui no relacionamento com a irmã, e deixa claro, filho de seu pai ou filha de sua mãe, ou seja, não necessariamente do mesmo casamento, maldito aquele que se deitar com sua sogra, né? Então nós temos a proibição do relacionamento de consanguinidade. Verso 24, maldito aquele que ferir o seu próximo em oculto, também traz a ideia do matar, não matarás, né? Verso 25, maldito aquele que aceitar suborno para matar pessoa inocente. Veja, verso 24 e 25, falando sobre o mandamento de não matarás. E fecha o verso 26, dizendo, maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, aquele, portanto, que não der ouvidos à voz do Senhor, que é em si um rebelde, né? E aqui nós nos voltamos para o primeiro mandamento. O primeiro mandamento, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, não terás outros deuses diante de mim, simbolizado, resumido no capítulo 6 de Deuteronômio, pela ideia de amar o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de toda a tua força. Então, aquele que ama a Deus, obedece às palavras desta lei. Assim, fecha-se as maldições relacionadas ali às estipulações específicas do capítulo 12 ao capítulo de número 26 de Deuteronômio. Em seguida, nós temos as bênçãos recorrentes da obediência, as bênçãos que provêm da obediência. Então, essas bênçãos dizem o seguinte, começa lá no verso 21 com um prólogo, no verso 1, do capítulo 28, com um prólogo que diz o seguinte, se atentamente ouvires a voz do Senhor, o atentar aqui com a ideia de obedecer, né? Tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que hoje eu te ordeno, Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. E aí, feita a introdução, começa-se então a falar das bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Aqui traz a ideia de totalidade, né? Não quer dizer que a pessoa vai ser bendita morando na cidade ou bendita no campo, não é só isso, a ideia de totalidade, é onde você estiver, onde você habitar, onde você morar, você será abençoado. Não importa se é uma cidade, não importa se é um campo, não importa se é um lugar com recursos ou um lugar sem recursos, você será abençoado. Bendito o fruto do teu ventre, os teus filhos, né? O fruto da tua terra, a produção agrícola, o fruto dos teus animais, a agricultura, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Ou seja, aqui é uma ideia, né, de posse, de prosperidade. Tudo aquilo que você empreender, você será bem-sucedido, seja na agricultura, seja na pecuária, seja na geração de filhos, uma ideia de todos os empreendimentos que você assume voltados para ganhos, eles serão abençoados. Os filhos entram aqui porque os filhos você pode pensar assim, mas não está associado a ganho, mas a ideia de que os filhos representam futuramente uma fonte de renda e prosperidade, principalmente para as famílias, né, menos abastadas. Então, quantos mais filhos eles tinham, mais filhos iriam trabalhar e gerar riqueza, então, para essa família. Bem, verso 5, bendito o teu cesto e a tua amassadeira, ou seja, a abundância de suprimento, de alimento, né? Haveria fartura de alimento, o povo não passaria necessidade nem fome. Verso 6, bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. Aqui já introduzindo a ideia de proteção, de paz, né? Entrando na cidade ou saindo da cidade, haveria paz, haveria calma, o povo não seria invadido por nada, né? Não precisaria temer as guerras. Então, esse movimento de ocupação de Canaã, entrando em uma cidade, saindo de uma cidade para ocupá-la, ou mesmo para se proteger, haveria a bênção de Deus sobre esse povo. Veja,
esse verso 6 está ligado ao verso 7, né? O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Esses 7 caminhos, nós já falamos sobre isso, são as 7 nações, né, de Canaã, né, às vezes mencionada no livro de Deuteronômio. São os cananeus, amorreus, heteus, ferezeus, girgazeus, heveus e jebuseus, descritas lá em Deuteronômio capítulo 7, verso de número 1. Então essas nações fugiriam, cada uma pelos seus caminhos. Verso de número 8, o Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O verso 8, né, ele conjuga todas as bênçãos que foram descritas até aqui. As bênçãos da prosperidade, no verso de número 3, a bênção da fartura, no verso de número 5, a bênção da paz, no verso de número 6. Então, perceba, essas bênçãos do Senhor, elas estão voltadas para prosperidade, para fartura e para paz. Prosperidade, fartura e paz, né? É a bênção que Deus garante aos seus filhos que sejam obedientes à sua voz, né? Então, veja o que o verso 8 diz. Nos teus celeiros, ou seja, na sua fartura, em tudo que colocares a mão, prosperidade, né? E te abençoará na terra, paz. A terra que é dada pelo Senhor é paz e ninguém pode tomar, né? Traz essa ideia. Se o Senhor deu essa terra, ninguém pode tomar. Então, a bênção da prosperidade, a bênção da fartura e a bênção da paz. Verso de número 9. Veja, o Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Ou seja, a obediência a Deus faria com que esse povo fosse um povo santo, um povo separado, né? Um povo que as pessoas olhariam e veriam a diferença deles. Verso 10. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. Então, isso está ligado ao verso 9, a obediência. O povo obediente é reconhecido como povo de Deus. Isso vale para a nossa vida até hoje, né? Você, sendo obediente a Deus, as pessoas olharão para ti, elas seguirão o teu exemplo, elas desejarão saber quem é você e quem é o Deus a que você serve. Bom, verso de número 11, nós temos ali o seguinte: o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob o juramento de teus pais, prometeu dar-te. Então, assim como o verso 8, é mais uma recapitulação dessas bênçãos, né? Veja o verso 12. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro do céu, o céu para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Olha aí a ideia de prosperidade. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Ser cabeça e não cauda, né? Importante expressão do verso de número 13. Ser cabeça e não cauda é uma expressão usada para falar sobre a liderança de Israel na terra de Canaã. Então, se Israel fosse obediente à voz de Deus, se Israel obedecesse a Deus, se Israel cumprisse o que está aqui no verso 14, veja, não se desviar dessas palavras e cumprir essas palavras, né? Então esse povo seria de tal maneira abençoado que aconteceria o que está lá no verso 10. Os povos olhariam para eles e veriam a luz do Senhor. E aí traz a ideia de que a cabeça, que é para onde as pessoas iriam olhar, a cabeça simbolizava Cristo. Ou seja, Israel, né, em sua existência próspera, em sua existência pacífica, em sua existência ali farta, simbolizando a tríplice bênção de Deus, fartura, prosperidade e paz, faria a proclamação do nome do Senhor. Ou seja, levaria a pregação da palavra de Deus para as outras nações. A partir da prosperidade da bênção de Israel,
as outras nações desejariam ser como Israel. Então a ideia de ser cabeça e não cauda é uma ideia de anunciar o nome do Senhor, é de ser líder e ser influente, não no sentido apenas de prosperidade, mas de anúncio da palavra, mas de ser alguém que será visto por levar o nome do Senhor. Você é a cabeça quando você evangeliza, você é a cabeça quando você proclama aos seus familiares, aos seus amigos, ao seu círculo de amizades, a palavra do Senhor. Então, é uma posição de destaque quem leva a palavra de Deus. Bom, aí, a partir do verso 15, nós temos outras maldições. A gente vai parar aqui, porque nós já fizemos a primeira série de maldições e as bênçãos. Para a gente fechar o capítulo 28, nós vamos fazer um outro áudio para falar do verso 15 até o verso de número 68, tá bom? Deus abençoe sua vida, o seu dia de hoje, que você seja aí alcançado pela presença de Deus. Um grande abraço e até breve.